Ó Célio, 90 anos. Qual é o segredo de chegar aos 90 anos com tanta energia e lucidez? Vários. Primeiro, amar. Viu? Não ter ódio de ninguém. Saber viver. Viu? Cortar fumo. Cortar a cachaça. Tudo aquilo que a gente faz na juventude, cortar. Viu? E fazer muito amor. Isso é bom. É amor. A vida é amor. Marcelo, você nasceu no Acre há 90 anos. O que mudou nesses anos todos? Ah, claro. Você não pode comparar o Acre de antigamente com o Acre de hoje. Hoje o Acre é um estado progressista. O eixo da renda está caminhando para cá. Para ter o governo, São Paulo não é mais o maior estado per capita. Sabe qual é o maior estado de renda per capita? É o Piauí, pô. O Acre está vindo para cá, um progresso, não há comparação, não há comparação. Nem inclusive com o povo. Agora, se você pegar este Acre, pelo que ouvi dizer, casas aqui, casas ali, casas acolá, então o Acre é, incontestavelmente, Acre. Um estado de espírito e folclórico. Um estado de espírito e folclórico. Você durante muito tempo você defendeu os poceiros, os seringueiros que nos anos 70 enfrentaram a sanha dos fazendeiros, dos pecuaristas que chegavam à região. Conta pra gente um pouquinho desse tempo. E quer saber o que é que eu fiz? Uhum. Olha, em 1971 eu estava caçado. O adicional número 1, adicional número 5. Caçado no interesse da paz e da honra nacional. Essa minha cassação durou 20 anos, não 10 anos. Suspensos os direitos políticos. Eu precisava viver. Aí comecei a trabalhar realmente em várias profissões. Fui igrejeiro, vendi galinha, vendi ovos, essas coisas todas. Por fim eu vi que eu tenho que ser advogado mesmo, que era a minha profissão. Entendeu? Então fui professor. Aí para sobreviver eu fui professor da CUB, fui professor da UDF, Universidade de Brasília, e dava aulas esporádicas para o UNB, como assistente do professor Eliomar Balheiro, ministro de Finanças. Quando estava como professor ganhando a vida, me telefona o bispo Jocondo. Nesse tempo era difícil a ligação. Doutor Sérgio, aqui é o bispo Joconda. Eu não conhecia, Dom Jocondo. Pois não, quer que eu possa servi-lo? Eu vou lhe fazer um apelo para você vir para o Acre. Que mesmo, Dom Joconda. Como era que eu podia largar centenas de alunos, prova para corrigir uma vida de dívida para vir para o Acre? Não podia. Mas por que, bispo Joconda? Você veio defender o seu irmão ao rico. Viu? O que é a questão de terra? Aí eu insistia. Aí no Acre tem advogado, doutor Joconda, tem coisa boa. Aí o bicho assim, não tem. Quando ele dizia não tem, quer dizer, não tinha advogados descompromissados, de advogados que quisessem defender seringueiros, que quisessem defender aqueles que estavam sendo expulsos, que quisessem defender aqueles espoliados. Era isso que ele queria dizer. Pelo contrário, o Acre tinha excelentes advogados, mas quase todos, 90 e tantos %, em defesa dos fazendeiros, dos compradores de terra, dos grileiros, daqueles que espoliaram o álcool, dos fraudadores, dos que fraudaram procuração. Essa é a verdade. Entendeu? Por 1, 2 ou 3 advogados se arriscava a uma defesa de seringueiro que foi expulso, que foi espoliado, que vendeu a colocação, muito pouco. Então eu lhe abri essa frente de luta. Meu front foi aberto por aí. Aí depois de muito tempo, peguei os meus alunos e resolvi vir para o Acre para exercer minha profissão de advogado. E você conheceu o Chico Mendes? Como? Chico Mendes? Muito, mas vou te dizer, para eu ser advogado aqui,
eu preciso ser inscrito. Entendeu? Aí eu tive que impetrar uma medida judicial para poder advogar, porque eu estava caçado e entendi o mal. E graças ao então juiz de direito Ilmar Galvão, que foi corajoso, pegou e disse assim: olha, aí impetei uma mandado de segurança. Aí ele deferiu da liminar, porque eu podia advogar, porque nem advogar podia. E foi o Ilmar que me abriu as portas. Que depois veio a se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. É. E como foi esse contato com o Chico Mendes, com o Ilson Pinheiro? O que o senhor lembra? Bem, o Chico Mendes... Momento marcante disso. O Chico Mendes foi seringueiro dos Aires, em Chapuri. Aí encontrei aqui, nessa defesa de seringueiro espalhado, de pessoas que vendiam as suas colocações, de pessoas que vinham para cá para formar as cidades cogumelos, dos homens que vendiam se vieram para cá. Foi aí que eu conheci o Chico Mendes, entendeu? E aí do Chapuri. E interessante, quem o advogava era o Pedro Marques. Aí eu fui com ele, uma audiência lá em Brasileia, entendeu? Em que o Maia lá já procurou de deputado federal. O Lula foi processado no Acre, o Bittar foi processado no Acre. Então fomos lá para Brasileia, o doutor Vinhalg, que hoje é deputado federal, fui eu, o Marques, o Pedro Marques, fomos lá para Brasileia. Mas lá, em lugar de eu defender, ficar na defesa, porque tinha eu fui investigar a morte do Ilson Pinheiro. Eu não sei se você se lembra disso. Sim, claro. Aí eu fui advogar, falei com o capitão, estava por trás de tudo isso. Depois de me informar bem da morte do Ilson Pinheiro, aí eu fiz uma letra lá no fórum, entendeu? Quando estava numa audiência, e que foi musicado em dobrado. Cedro, aguano, castanheiro, derruba, nada cata. Mas quem foi meu seringueiro que te tombou na tua mata? Aí vai o verso, foi dobrado, do Ilson Pinheiro. Aí o Chico, tive contato com o Chico Mendes, um dia encontramos em Chapuri. Agora, isso é importante. Quando nós estávamos lá no Chapuri, aí o Chico Mendes me convidou para uma peça teatral dentro da mata, na Mata Velha, na Mata de Brasileia. Aí eu fui com ele, que estava aqui com uma veraneio e mais um motorista, viu? E fomos para lá, para o meio da mata. Quando chegamos lá, era uma peça teatral, isso é que pouca gente fala, uma peça teatral, com um papiri de paxiúba, era o palco, parede aberta, coberta curi-curi, e os atores ali. Me lembro muito bem da peça. Eu tomei parte da peça. Fiquei lá, a peça é interessante, feita por um chapuriense. Então ele fazia a sua reforma pelo teatro, tal qual a igreja fazia nos tempos coloniais, preparava o povo. Tirou o xerox seu? Onde é que está? Preparando o povo dessa peça de teatro feita. Sei que a peça terminava no seguinte, em que a mulher do seringueiro dizia: eu vou vender isso aqui, vou vender essa porta, vou vender essa colocação, e ela dizia: não sei o que e tal. Por fim acaba vendendo. E quando ele faz o ato de venda, aí aparece o advogado, que foi intermediário da operação, o comprador, um barrigudão, o juiz, entendeu? E o tabelião. Aí todo mundo cai de cacete em cima dele. Ninguém sabia disso. Eu peguei um cacete também, fazendo parte da peça. Você sabia disso? Não sabia. Vamos encerrar então aqui esse primeiro bloco da nossa entrevista.